Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Sejamos sempre agradecidos pela oportunidade da vida, do lar, do trabalho, da família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, a necessidade da encarnação. São Luís, Paris, 1859. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. No capítulo anterior do livro Os Mensageiros, vimos os que dormem, que são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si mesmos, e mormente os que acreditavam convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os próprios débitos contraídos. No capítulo de hoje, pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Todos que dormem nesses pavilhões permanecem no mau sono. Quem dorme em desequilíbrio se entrega a pesadelos, presas de horríveis visões íntimas. E Aniceto convida André e Vicente à auscultação profunda da alma, sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental, designando a André uma senhora de corpo envelhecido. André
examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observa-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Aqui André colocará em prática o benefício recebido no gabinete do auxílio magnético às percepções, quando a sua visão foi amplificada. Sua primeira oportunidade, né, de assim fazê-lo. Sinceramente interessado em atender, André não reparou nas ordens que Aniceto transmitia a Vicente e procurou esquecer os quadros exteriores e focalizar aquela máscara feminina com todos os seus recursos mentais. Observava a sombra cinzenta escura que lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-lhe o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, começou a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. André teve a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma mulher demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, pelo amor de Deus, não me mates. Nunca te perdoarei, disse ela. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, preciso viver para os meus filhos. Ela ouviu com frieza. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates. Deus não existe. Morrerás, infame. E Ana o matou. Detalhes vocês podem encontrar no próprio capítulo. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um homem, um pobre homem invigilante, mas ao ver de André seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida. André sentiu-se como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentou pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Porque haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Como teria começado o drama doloroso? Vejam, né, o juízo de valor dele, né? E esse olhar diante de todos os aprendizados que ele recebeu em nosso lar, né? E por conta disso ele é um trabalhador, ele foi convidado ao trabalho, porque ele está onde ele está com o intuito de auxiliar, de fazer o melhor àqueles que ele encontrar no seu caminho, né? E o que nós encontramos no nosso caminho são justamente as pessoas necessitadas, né? E não sabemos, não conhecemos a sua história. E por conta disso, a visão dele foi amplificada. Mas isso também vai de encontro às nossas emoções, o que sentimos quando nos deparamos com todas essas tragédias humanas ainda, né, que trazemos em nós.
E é importante a forma como nós lidamos com isso, porque estamos para ajudar, né? Estamos para aprender, mas estamos para ajudar, né? Então, André enxergava somente uma pobre mulher rodeada de sombras agressivas implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos agora, indagar a causa. Somos todos filhos do mesmo pai, né? Procurava comigo mesma algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto. Vem, André, você e Vicente têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e auxiliar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vive em estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. E acrescenta: a dívida em toda parte anda com os devedores. Então tenhamos isso mesmo como ensinamentos muito preciosos para a nossa vida, né? De modo a termos o cuidado quando julgarmos qualquer situação. Estamos num momento assim onde vivenciamos muitas crueldades, né? Então isso exige de nós um equilíbrio tamanho, né? E a nossa conduta diante disso sempre mostrará o quanto nós estamos ainda, né? Na nossa caminhada evolutiva. Então peçamos a Deus, a Jesus, o entendimento, a coerência, o equilíbrio para lidar com todas essas situações que nos são apresentadas, né? À vida. Que Jesus nos abençoe, né? Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Boa tarde a todos. Vamos nesta tarde dando sequência ao nosso encontro mais uma vez juntos, nos sentindo aconchegados naquela sala em que já vivemos momentos tão intensos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos uma mensagem de François de Geneve, recebida em Bordeaux, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus os confiou. E se no curso desta prova
no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Muito importante encontrarmos motivos para vivermos da melhor forma no meio em que fomos colocados, junto daqueles que Deus colocou em nosso caminho, e não foi por acaso, mas sim uma bendita oportunidade. Que fortaleçamos os laços familiares pelo devotamento à família, que é uma missão que já não podemos duvidar, como disse François de Geneve, ou atendendo aos outros deveres que Deus nos confiou, mas que dentro da nossa missão, a que viemos, nos sintamos realizados, motivados, não nos deixando abater, porque um momento de nostalgia, sentindo falta de algo que hoje nos escapa e que nem sabemos precisar, é natural. Mas daí a nos tornarmos nostálgicos, apáticos, até mesmo infelizes, denota que está faltando colocar amor em nossas vidas. O amor que devemos a todos que estão ao nosso lado. E não nos iludamos que estaremos bem do lado de lá, faltando com os nossos deveres. O nosso desânimo torna mais infeliz a vida dos que estão ao nosso lado, que poderiam desfrutar de um ambiente mais agradável, mais amoroso, mais aconchegante. Mesmo num estado emocional saudável, em que a pessoa sente-se bem, é perfeitamente natural que ela experimente momentos ou períodos de dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que este oscilar faz parte da normalidade. Mas se estas ocorrências levam a um estado de infelicidade, de apatia crônica, já deixa de ser normal. Há muitos recursos que podem nos ajudar, mas a maior terapêutica é colocar amor em tudo que fizermos. Me lembrei de uma passagem do Evangelho que é trazida por um espírito protetor em Bordeaux em 1861. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voa nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. E para que percebamos o quanto podemos deixar a vida passar sem vivê-la, vamos ver as respostas dadas por um espírito
que Kardec colocou no livro Céu e Inferno. Ele colocou como um espírito entediado. Foi uma comunicação que veio em Bordeaux em 1862. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. E é perguntado então ao espírito: o que vos leva a pedir preces? Estou farto de perambular sem objetivo. Estais há muito em tal situação? Faz 180 anos mais ou menos. Que fizeste sobre a terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma uma categoria. Entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, os seus simpáticos que se reúnem. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosses condenado a sofrer? É que eu estava condenado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Foste, pois, forçado a permanecer errante contra a vontade? Permanecer errante significa permanecer na erraticidade, na espiritualidade, sem encarnar, aguardando uma nova encarnação. E como nós vimos, ele ficou 180 anos. Ele já estava há 180 anos como desencarnado. Então é perguntado se ele foi forçado a essa situação. E ele responde: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. E é dito a ele: procurando explicar-me estas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o mesmo que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas, que lembram as cinzas ainda unidas entre elas, quais foram a causa de seu nascimento ou, se queres, da destruição do papel. Estas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele, eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Qual poderia ter sido a causa desse tédio de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram, e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Deveis compreender
que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, isso me fatiga, tenho necessidade de auxílio. E aí então, o orientador do médium explica a situação de espíritos em tais condições. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo desta apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até enfim o progresso real se faça sentir neles. Muito a refletir e precisamos buscar a confiança que não nos pode faltar. Como naquele momento, ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes diz: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. É essa certeza que temos de ter da proximidade de Jesus em todos os momentos difíceis, e que com confiança nos entreguemos sem temores. Com muita confiança, elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
que fiquemos em paz.